Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um conteúdo aqui no canal. De antemão, desde que você deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp para a gente fortalecer a nossa parceria, fortalecer a nossa corrente aqui no canal, beleza? Trazendo algumas informações que foram destaque aí no nosso Alvinegro, alguns assuntos polêmicos para a gente tratar aqui, algumas notícias que saíram que assim, a gente tem que noticiar, né? São coisas que têm uma certa importância, então a gente não pode deixar de falar aqui no canal. Beleza? Começando pelo Lauro Jardine, que postou no seu blog do jornal O Globo uma notícia dizendo que a SAF do Botafogo estava em turbulência, que, em outras palavras, em crise, e que com isso nosso representante Fernando Pereira teria pedido a renúncia, teria se afastado da SAF justamente por isso, quando isso não tem nada a ver. Beleza, já era esperado, já sabia-se que ele iria se afastar, tá? 6 meses foi o tempo que ele prometeu que ia ficar, e depois desses 6 meses ele sairia, ele pediria a renúncia e se afastaria do cargo, beleza, rapaziada? Não tem nada a ver com crise, a SAF do Botafogo não está em turbulência nenhuma, e o Lauro Jardine falou também no seu blog que o Botafogo teria um prejuízo mais ou menos em 153 milhões. Essa informação, assim, eu vou simplificar para vocês, vou dar um exemplo da, da gravidade da notícia. É a mesma coisa que enxugar gelo, beleza? Esse prejuízo, eu vou explicar o porquê. Esse prejuízo já é esperado, tá, para o primeiro ano de SAF, já que o Botafogo era uma instituição praticamente falida. O Botafogo, todo mundo sabe que passava por sérias dificuldades financeiras. E o que é que leva ao investidor comprar, fazer o aporte? Quando um investidor se interessa por certa instituição, ele sabe que vai ter que injetar dinheiro. E ele sendo um investidor experiente, como no caso é o John Textor, que investe em várias áreas, ele não se limita somente ao futebol, é um empresário, é um multi-empresário, ele atua em várias áreas, sabia que para o primeiro ano de SAF não haveria condições de ter lucro, até porque uma nova estrutura teve que ser criada. Tanto é que o Botafogo cancelou, o John Textor cancelou todos os contratos que o Botafogo tinha para começar tudo do zero. Tanto é que o Botafogo nem fornecedora de material esportivo oficial ainda tem, está perto de anunciar, mas até então não tinha, beleza? Foi injetado dinheiro na estrutura do clube, beleza? Tanto como nos campos de treinamento, como na parte da fisioterapia, tudo isso foi injetado dinheiro pelo John Textor, e ele sabia muito bem que para o primeiro ano não haveria margem de lucro. Tanto é que nas primeiras entrevistas ele deixou claro que a intenção do Botafogo seria permanecer na Série A. Em momento nenhum ele falou que o Botafogo iria brigar por Sul-Americana, iria brigar por Libertadores, muito menos por título de Campeonato Brasileiro. Iria chegar mais longe possível na Copa do Brasil, né? Tudo isso foi deixado claro. Ele em momento nenhum iludiu a torcida, dizendo que o Botafogo ia brigar para ser campeão, que isso, que aquilo. Ele sim fez algumas promessas, o que se diz respeito a jogador, né? Ele tinha esperança de trazer jogadores de renome no futebol mundial. Infelizmente, para o primeiro ano não foi possível, e até porque, e até é compreensível, né? À vista aos jogadores que ele queria trazer, a estrutura era totalmente diferente. Hoje o Botafogo tem uma estrutura bem inferior, então já era esperado que esses grandes nomes não viessem. Beleza, rapaziada? Então, só para deixar claro, para simplificar aqui, para que vocês entendam, o que a gente fica pensando
se essa informação, se esses detalhes, esses números foi passado por alguém de dentro do Botafogo, né? A gente sabe que o Botafogo ele não é totalmente SAF, né? Ainda ficou aquela pequena porcentagem e nessa pequena porcentagem as velhas raposas que tantos anos fizeram parte do cenário do futebol do Botafogo ainda continuam lá. E a gente sabe o desespero desse pessoal por não poder mandar em nada mais, tá? Por falar nisso, Montenegro volta a dar as caras, volta a dar as suas declarações. E a gente sabe que toda vez que ele aparece, ele causa algum tipo de polêmica com suas entrevistas. Ele falou que com 100 milhões, né? Isso dito por Montenegro, ele disse que com 100 milhões faria contratações melhores que as que foram feitas, né? Assim, o Montenegro, ele sempre foi um cara que teve muita moral dentro do Botafogo, dentro do clube, já foi presidente, porém hoje a gente não deve dar muito cartaz, tá? O Montenegro não tem moral nenhuma mais no futebol do Botafogo, ele não manda em absolutamente nada, tá? Embora continue lá dentro da instituição, ele não tem poder nenhum sobre o futebol do Botafogo. Então a gente deve levar essa declaração de Montenegro apenas como uma declaração de um torcedor. É a mesma coisa de eu chegar e postar na minha rede social. Vou dar um exemplo aqui. Eu com essa grana trairia fulano, trairia ciclano, entendeu? Traria jogador A ou B. Isso aí é uma declaração apenas de torcedor. É isso como a gente é dessa maneira que a gente deve ver a declaração do Montenegro e não dá muito cartaz para isso. Beleza? Quem tem sua boca fala o que quer. O que importa para a gente é se ele tem poder ou não ainda dentro do futebol do Botafogo. E isso a gente sabe que ele não tem. Tá? Ele é um mero espectador, é um mero torcedor, assim como eu, assim como vocês, beleza? Nada mais ele pode fazer além de dar declarações. E cada declaração a gente só escuta, beleza? Não deve dar muita moral para o Montenegro, não. Outra coisa que eu até postei no vídeo de ontem, a declaração do Mazuco dizendo que a entrevista coletiva que ele deu dizendo que para o ano que vem, Matheus Pereira e Orreda não foram jogadores que foram descartados. O Botafogo não descartou a vinda desses jogadores. Porém, o jogador argentino deu uma declaração dizendo que não tinha intenção mais de jogar no futebol brasileiro. Tá? Ele não citou diretamente o Botafogo, mas a gente sabe que o Botafogo fez proposta para o jogador e ficou naquela novela com o Godoy Cruz para que o jogador fosse liberado. E enfim, a novela acabou, o Botafogo não conseguiu trazer o jogador e o jogador acabou dando a declaração de que não havia mais interesse em jogar no Brasil. Bom, eu vou deixar minha opinião sobre isso, beleza, rapaziada? Para quem já teve Clarence Seedorf vestindo a camisa 10, quem é Martin Orreda? Beleza? O Botafogo é maior do que qualquer jogador. A gente não deve aqui bancar a viúva e chorar por Martin Orreda. Ele é um jogador diferenciado, não é porque ele fez essa declaração dizendo que não viria mais, que eu vou dizer que ele é um mau jogador. Fiz vídeo aqui dizendo que ele é um bom jogador, é diferenciado, porém, existem jogadores iguais e melhores que o Orreda. Então, se o Orreda não quer vir mais jogar no futebol brasileiro, a gente só tem que desejar boa sorte para o atleta. Não é por causa disso que eu vou dizer que ele é um jogador ruim, procurar defeitos para justificar qualquer coisa. Beleza? Não quer vir? Tranquilo, segue tua carreira, vai na boa, vai na fé, que o Botafogo vai seguir trabalhando por aqui. Se não vem Orreda, vem outro. Beleza, rapaziada? Outra coisa que eu queria falar é sobre Vitor Cuesta, tá? O jogador que ganhou muita moral e hoje é tido como titular absoluto na nossa defesa. O Vitor Cuesta, ele conseguiu a dupla nacionalidade. Hoje ele é um cidadão brasileiro, não é mais tido como um estrangeiro dentro do elenco. E com isso o Botafogo abre mais uma vaga para estrangeiro dentro do time. Beleza? Ele sendo considerado brasileiro, o Botafogo tem a possibilidade de colocar mais um estrangeiro na equipe. Beleza?
Acho que o Botafogo só ganhou com isso, o Botafogo e o Cuesta também. Então, ele tendo o seu empréstimo renovado, né, que agora vai até o final do ano que vem, é um jogador que se identificou que a torcida, e caiu nos braços da torcida, tem suas falhas também, claro, porque todo jogador falha, isso é normal, mas que a torcida o abraçou bem, vem fazendo boas partidas. Acho que na defesa ali ele é o único junto com o Marçal, que hoje a gente pode dizer que é titular absoluto, já que a lateral direita a gente não sabe quem joga, quem é titular e quem não é, a gente fica naquele desespero, e a outra vaga na zaga, a gente também não tem um companheiro fixo para o Cuesta. Então, Cuesta e Marçal, acho que os únicos titulares da nossa defesa. Beleza? Então, renovado o contrato do Cuesta até o final do ano que vem, e ele agora tendo dupla nacionalidade, sendo considerado cidadão brasileiro. Beleza? Outro assunto que eu queria tratar aqui com vocês, rapaziada, é sobre alguns comentários que surgiram nas redes sociais quando eu postei o vídeo falando justamente do Martim Orreda, falando das declarações do Mazuco, quando ele disse exatamente que o Orreda não teria sido descartado. E aí os torcedores disseram, já está plantando notícia, já estão forçando a barra, já estão criando fake. Rapaziada, eu vou deixar uma coisa clara aqui, eu jamais, em momento nenhum, irei trazer aqui uma notícia falsa, uma fake news. Se eu não souber, se eu não tiver certeza da notícia, eu simplesmente não posto. Eu espero, ou eu vou procurar saber de alguma fonte, alguma coisa. Beleza? Mas fake news não é do meu feitio. Eu não trabalho com fake news. Cada notícia que eu trouxer aqui, vocês podem ter certeza que tem fundamento. Tranquilo? Esse é o primeiro vídeo de hoje. Já deixando claro que eu não trabalho com fake news, beleza? A gente vai encerrando o conteúdo de hoje. Eu peço que você deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para a gente fortalecer a nossa parceria. Tranquilo? Então, por momento é só, mas pintando mais alguma novidade, a gente vem mais tarde para trazer para vocês. Tranquilo, rapaziada? Então, é isso. Tamo junto. Valeu. É nóis.